Amém. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para que nós possamos celebrar com vocês algo muito especial, a série O Conflito. Esta série vem nos trazendo a possibilidade para você desfrutar do conhecimento da Palavra de Deus e também dar um passeio na Bíblia e fazer dela o seu maior e melhor aprendizado em nome de Jesus. Amém? Por isso, aproveite esta noite para que nós possamos usar a palavra de Deus. Aí está bom. Todos trouxeram suas Bíblias? Quero ver aí quem trouxe Bíblia. Hoje é a noite da Bíblia. Não há pregação da palavra de Deus sem a Bíblia, não é verdade? O que nós temos que fazer com a Bíblia? Usá-la, examiná-la, estudá-la para a honra e a glória de Deus. Amém? Obrigado. Muito bem. Ok? Quero perguntar se nesta noite aqui tem alguém que ainda não é batizado. Você que não é batizado, levante sua mão para mim ver. Maravilha, sejam bem-vindos ao estudo da Palavra de Deus. E nós vamos hoje acompanhar uma série muito especial. E gostaria que você, aí no seu banco não tem cinto, para você apertar os cintos, mas você agora vai abrir seu coração, ter a Bíblia na sua mão. Todos vocês aí têm Bíblia? Quem não tem Bíblia, o diretor do ministério pessoal da igreja, diretor missionário, deve, por favor, favorecer uma Bíblia aos nossos amigos que estão nos visitando. Ok? Muito bem. Nossa série de hoje se dá pelo primeiro título, Esperança no Grande Conflito. Eu me chamo Raimundo Nunes. Eu sou formado em teologia, tenho teologia pastoral e também sou professor em teologia. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, dentro do meu conhecimento, estou apto a responder. Em nome de Jesus. Amém? Por isso, amigos, vamos descobrir aqui as promessas que nos guiam no meio desta grande batalha. O grande conflito do mundo, ele precisa ser desvendado para você saber de que lado você está. Só existe dois senhores, só existe dois caminhos e só existe duas possibilidades de nós vivermos. E é por isso que eu quero desvendar todo esse processo aqui com você no estudo da Palavra de Deus. Dois senhores, Jesus e Satanás. Dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E duas possibilidades para a sua vida, uma de se salvar e a outra de se perder. Então, nós estamos aqui no meio deste grande conflito. E é por isso que eu chamo agora a sua atenção para o estudo da Palavra de Deus. Todos vocês que estão aí, acomode-se nos bancos, já falaram o que tinham de falar, já conversaram o que tinham que conversar, agora nós vamos conversar com Deus e vamos ouvir a Palavra de Deus. Amém? Estão preparados? Então vamos lá. O que é a Bíblia para você? Já começo perguntando para você. O que é a Bíblia para você? Para muitos, a Bíblia é um livro escrito por homens. Para muitas religiões, a Bíblia é usada para falar de Jesus, mas não para obedecer Jesus. Porque muitos pregam de Jesus, mas não obedece a sua palavra. Muitos falam de Deus, mas não guardam amor a Deus. Por isso, querem apenas aproveitar-se da palavra de Deus. A Bíblia é considerada hoje como um livro ultrapassado. Já estão preparando escrever um novo livro. Só que esta palavra, disse Jesus, não passará nem um i, nem um tio da palavra de Deus até que tudo se cumpra. Então Jesus, ele está chamando a sua igreja, o seu povo, os seus filhos,
para ouvir da sua palavra e para se inteirar de que isto é uma verdade que vai fazer diferença na nossa vida. Portanto, o que é a Bíblia para você? E eu começo aqui mostrando para você. A Bíblia é uma coleção de livros. E como se formou essa coleção de livros? Eu gostaria de não ter concorrente comigo aqui na igreja, né? Uns pregadorzinhos aí pelo meio. A Bíblia é uma coleção de livros. Como assim? Veja, ela tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento e 1.189 capítulos. E ela corresponde a 31.102 versículos. Isso se forma a Bíblia. Ela tem uma formação entre 1.600 anos, escrito por 40 homens chamados profetas. E esses profetas, diz 1 Pedro que esses homens são da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eles não são qualquer homens. Veja bem, o que a Bíblia nos descreve. E é por isso que nós estamos aqui para estudar. O que nós devemos buscar nessa palavra de Deus, nessa escritura, que nesta noite você veio aqui ouvir. O que você veio buscar? Olha só, vamos abrir agora a Bíblia, em João capítulo 5 e o verso 39. Evangelho de João, aí no Novo Testamento, você vai abrir a sua Bíblia, depois de Mateus, Marcos, Lucas, você vai encontrar João, capítulo 5. Capítulo 5 de João, e o versículo é o 39. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Me ajudem, por favor. Pastor, na minha Bíblia não tem João. Você ainda não encontrou? Eu espero você encontrar. Agora, ao texto da Bíblia, que diz o seguinte, versículo 39. Examinai o que, meus queridos? As Escrituras. Porque julgais ter nela o quê? A vida eterna. E são elas mesmo que testificam de quem? Quem é esse mim? Jesus. São elas que testificam de Jesus. Jesus aqui é o centro da palavra de Deus. Jesus aqui é o personagem principal da palavra de Deus. Não há ninguém que chegue ao céu sem o caminho de Jesus. Todos nós deveremos chegar ao céu no caminho em que Jesus nos proporcionou. E olha só, a palavra de Deus ela é tão interessante que dentro do seu contexto é necessário nós afirmarmos uma coisa. E a verdade, eu quero dizer para vocês, ela deve ser dita. E ela deve ser aplicada. Ela deve ser usada. E ela deve ser aplicada no nosso coração. Por quê? Porque esta verdade, após ela ser dita, eu quero perguntar para vocês o seguinte. Quantos por cento desta palavra que é considerada de verdade é de Deus, ela é inspirada? Quantos por cento da Bíblia você acha que ela é inspirada? Então eu quero responder para você com a própria Bíblia. E a Bíblia diz o seguinte, 2 Timóteo 3,16. No Novo Testamento, você vai encontrar 2 Timóteo. Abrindo a Bíblia, dando um passeio pela Bíblia, e você vai encontrar 2 Timóteo. Já encontrou? Amém. Muito bem. Todos que encontraram podem ler comigo. A Bíblia diz o seguinte: quantos por cento da Bíblia é inspirada? Leiam comigo. Toda a Escritura é inspirada por quem? Por Deus. Ela é útil para o quê? Para o ensino. Para o que mais? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
Olha aqui para mim agora, meus amigos. A Bíblia afirma que toda a Escritura não é só uma parte, não é só o Antigo, não é só o Novo, não é só metade. Toda a Escritura é inspirada por Deus em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Quem crê nisso, diga amém. Toda a Escritura, isso significa que esta Escritura ela serve para o ensino, ela serve para repreender, ela serve para corrigir, ela serve para educar, ela serve para justificar, ela serve para que o homem de Deus, ele seja perfeito e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Quer ser diferente? Quer ficar bonitão assim como eu? Então usa as Escrituras. Ela te corrige, ela te orienta, ela te refaz. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o quê? O rosto. Você não precisa de plástico, você não precisa de botox, você precisa das Escrituras, em nome de Jesus. Sem Escritura não há alegria no coração humano, sem Escritura não há renovação de alma, sem Escritura não há convencimento, sem Escritura não há justificação, sem Escritura não há salvação. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, estudando a série O Conflito, para que nós possamos saber que dentro da justificativa de Deus, existe o Espírito de Deus nos justificando de três coisas. Primeiramente, Ele justifica você do pecado, depois da justiça e depois para o juízo. Saiba que todos nós nos apresentaremos diante de Deus para sermos julgados pelas nossas obras. E também para sermos julgados pelas obras que fizemos e justificados pelo sangue de Jesus. Quem aceita Cristo como Salvador, ainda assim será julgado e será justificado pelo sangue de Jesus. Que glória a Deus, né? Maravilha, sabe por quê? Porque as Escrituras é para tudo isso. O que é a palavra de Deus agora representa para você, depois de você saber que ela faz tudo isso por você. Veja, a palavra de Deus ela é fantástica. E João 17, e o versículo 17, leiam aqui na tela comigo, diz assim, ó: santifica-os a tua palavra, ela é o quê? Verdade. Ei, você gosta de verdade? Você gosta de falar a verdade? Ou você é daquele que de vez em quando está falando uma mentirinha aqui e outra ali, diz assim, não tem nada a ver. Aí você vai se acostumando a mentir, de repente você não consegue mais conviver com a verdade. E aqueles que não conseguem conviver com a verdade não olham na sua face. Sabe por quê? Porque a mentira tomou conta do seu coração e a sua mente se envergonha de encarar a verdade e não olha nos seus olhos. Pessoas que são falsas, elas não encaram você. Elas não olham nos seus olhos. Psicologicamente, isso vai afetando a alma da pessoa. E é por isso que o pai da mentira, ele quer propagar a mentira e fazer uso da mentira para que você se firme na mentira. E quando a verdade chega até você, você diga assim, essa palavra aqui não serve. Isso é uma Bíblia ultrapassada, isso não vale, foi escrita há mais de 2000 anos. Queridos amigos, Jesus veio para confirmar esta verdade, Ele não veio para mudar. Alguns pregadores dizem que esta palavra foi abolida por Jesus, e eu afirmo para você, esses pregadores são mentirosos, eles não falam a verdade. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, eu não vim para abolir, eu vim para cumprir a verdade que está escrita na palavra de Deus. E é por isso que nós temos que falar só o que está escrito em nome de Jesus. Amém? Você crê nesta mensagem? Então diga amém. Amém. Nesta noite o Espírito de Deus se alegra porque nós estamos falando o que está escrito. Nós estamos falando a verdade.
nós não estamos falando a mentira. E a mentira não tem espaço nesse lugar. Por isso, em Isaías 40, o verso 8, há uma pergunta interessante. Qual é a durabilidade da Bíblia? Quanto tempo ela vai durar? Isaías 40 e o versículo 8. E a palavra de Deus diz assim, ó: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus, aqui ó, permanece quanto tempo? Eternamente, para a honra e a glória de Deus. Você vai estudar toda a Bíblia, você vai ler toda a Bíblia, você vai fazer cursos bíblicos, mas você ainda vai continuar estudando a palavra de Deus, sabe aonde? Na eternidade. Por isso que ela permanecerá eternamente. Queridos amigos, o que Deus quer que nós entendamos nessa noite a partir do Salmo 119 e o versículo 105. E a Bíblia nos faz uma pergunta: o que é a Bíblia para os cristãos? O que é a Bíblia para os cristãos? Hoje nós conhecemos a palavra de Deus e usamos a Bíblia para nos corrigir, para nos orientar, para nos educar, não é? Que diz 2 Timóteo 3,16. Mas como ela é para os cristãos? Olha só: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela deve ser luz. Ela não é para dividir as pessoas, ela não é para debater as pessoas. A palavra de Deus não é para você pegar a palavra e julgar as pessoas. Muito pelo contrário. Se ela corrige, tudo isso deve ser feito com consciência e primor, pelo amor de Deus, porque Jesus disse assim: devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas em segundo ponto ele disse: ama o próximo como a ti mesmo. Antes de usar a palavra de Deus para se esconder atrás dela e você debater com alguém, saiba que você deve primeiro amar esse alguém, em nome de Jesus. Você não deve usar a palavra de Deus para ficar debatendo com ninguém. A palavra de Deus é para ser justificada. Quem crê e for batizado, Marcos 16 diz assim: será salvo em nome de Jesus. E como é a vida de um salvo pela palavra de Deus? Ela é uma vida de amor, de paz, de alegria, de longanimidade, de benignidade, de equilíbrio, domínio próprio, porque contra estas coisas não há lei, né? Gálatas 5:22. Contra estas coisas não há lei, porque eu apliquei na minha vida a palavra de Deus, em nome de Jesus. Por isso, amigos, nesta noite nós estamos estudando a palavra de Deus. É o nosso primeiro tema para nós discorrermos durante todos os domingos aqui nesta série. Existe prazo de validade para as Sagradas Escrituras? Mateus 24:35. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras, que diz Jesus, jamais passarão. Passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra jamais passará. É por isso que nesta noite, ao nos encontrarmos ao estudo desta palavra, eu quero dizer para você: não tenha medo se alguma coisa nesta noite acontecer com você. Saiba que é o Espírito de Deus te convencendo através dessa palavra que está sendo pregada em nome de Jesus. Não tenha medo de se apresentar a Cristo, não tenha medo de abrir o livro e o teu coração, para que o Espírito de Deus possa escrever na tábua do teu coração o verdadeiro amor de Deus por você. Esta palavra, ela vem para nos libertar, vem para nos justificar da justiça do pecado e do juízo. Por mais que enfrentemos conflitos, não tenha medo dos conflitos. Por mais que você enfrente perseguição, não tenha medo da perseguição. Por mais que você enfrente a morte, não tenha medo da morte. Porque que vivamos ou morramos, diz a palavra de Deus, somos do Senhor. Então não tenha medo. Quem tem medo não pode chegar no céu. Porque o céu não é lugar de medrosos. O céu é lugar de corajosos, em nome de Jesus. Por isso você precisa tomar decisão na sua vida.
Por isso você tem que tomar sua verdadeira decisão. De que lado você vai estar no grande conflito? Do lado de Deus ou do lado de Satanás? Do lado da verdade ou do lado da mentira? Do lado de Deus e da verdade, para a honra e a glória de Deus. Amém? Aí está, meus amigos. Hebreus 4:12 diz: o que a palavra de Deus pode fazer na vida daquele que lê e aceita as suas verdades? Leia aqui comigo, ó. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos da onde? Do coração. Glória a Deus por isso. Você está sendo convidado a ser analisado pelo Espírito de Deus nessa noite. Sabe o que Ele vai fazer com você? Prescrutar o teu coração, Ele vai sondar a tua alma, e Ele vai te dar uma oportunidade de consciência, de você pensar e analisar em que ponto você deve corrigir a sua vida, para você ter um encontro com seu Deus. Ter um encontro com Jesus é algo muito especial, e é por isso que nós devemos nos apresentar. E o seu presente hoje, você deve estar preparando o seu coração e a sua vida e a sua alma para você apresentar-se a Deus, porque logo em breve o seu passado será apagado, ele será corrigido. Por isso você deve apresentar sua vida para o futuro, porque o seu futuro depende de estar apagado o passado, corrigido no presente e preparando-se para o futuro. Seu futuro está muito próximo, porque Jesus está prestes a voltar. E o seu futuro não é uma formação aqui nesta terra, não é uma construção de uma nova casa, não é a aposentadoria que você vai receber do governo. O seu futuro é a eternidade, em nome de Jesus. Esse é o seu futuro. Esse é o nosso futuro. Essa é a promessa de futuro. E Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não tenham medo, não se atemorize, não fique agoniado nessa vida. Por quê? Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Evangelho de João, no capítulo 14, você vai encontrar essas palavras que eu acabei de ditar para você. Esta promessa de Jesus, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é convicta. Jesus foi preparar lugar para aqueles que creem, para aqueles que serão batizados, para aqueles que seguirão o seu caminho, para aqueles que o servem e para aqueles que se preparam para a chegada do Filho de Deus. Portanto, amigos, nesta grande luta, você encontrará uma grande guerra, e nesta grande guerra que você está vivendo, você vai se deparar com muitas coisas injustas, você vai se deparar com muita peste, fome, nudez, injustiça social, e as coisas estão aos olhos de todo o mundo, aonde o mundo inteiro está vendo as coisas acontecerem, crianças morrendo de fome, sem abrigo, sem os pais, sem escola, sem comida. Muita coisa está acontecendo nesse mundo, e as pessoas já não sabem o que fazer. Tudo isso começou por causa de uma decisão errada, de um anjo que tomou uma decisão errada. Onde começou tudo isso? Com quem começou? Qual a duração disso? Como estamos envolvidos neste grande conflito? E eu digo para vocês o seguinte: a guerra começou onde nunca deveria começar, ou deveria ter começado. Esta guerra não começou aqui na terra. A Bíblia afirma que esta guerra começou lá no céu, no centro do universo. E por ter começado no centro do universo,
Aí está a guerra entre um Deus e quem mais? E um anjo. Entre Deus e um anjo. E foi assim a peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não se prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra. E com ele, os seus anjos. Eu pergunto para você, ele não poderia ter caído pelo menos lá na lua, em vez de ter caído aqui na terra? Mas por que ele veio para a terra? Satanás, depois de expulso do céu, ele quis atingir a Deus. E eu pergunto para você, aonde no universo tinha imagem e semelhança de Deus? Aqui na terra. Satanás veio atingir a imagem e a semelhança de Deus. Atingiu os nossos pais. Atingiu tanto os nossos pais, que foi degradando a imagem de cada um de nós. Observe que Adão tinha 4 metros de altura. Hoje, um dos maiores homens chega a 2 metros no máximo. Tem gente que mede 1,60 m e está feliz, né? Que passou de 1,5 m. O pecado regrediu tanto as pessoas que diminuímos. E é por isso, meus amigos, que eu quero afirmar para vocês, esta guerra nos causou muito prejuízo. E o que aconteceu para causar tudo isso? Olha só, Isaías 14 diz assim: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, disse Lúcifer. E eu te pergunto, pode uma criatura ser igual ao seu Criador? Jamais. Mas ele, no pensamento dele, no coração dele, algo aconteceu para ele pensar dessa maneira. Algo envolveu ele para ele agir desse jeito. Algo tirou ele do foco da submissão de Deus. Agora ele queria ser igual a Deus. Por isso, você não percebe, mas essas mesmas circunstâncias acompanham este anjo. Como era este anjo? A Bíblia diz que ele era formoso, belo, aparente, sobressaía sobre os demais. As roupas eram lindíssimas, vestido de pérolas. E assim, ele era perfeito, formoso, lindo de aparência. Assim é Lúcifer. Ele não era, ele é ainda. Não mudou a sua aparência. É por isso que muitas pessoas se enganam, achando que conhece o inimigo e ele pode aparecer para você e você acha que é um anjo do Espírito de Deus. E ele não é um anjo do Espírito de Deus. Anda enganando muita gente por aí. Se você não conhecer as Escrituras, você se engana com o inimigo de Deus. Por isso, meus amigos, ele não se apresenta com cara vermelha, nem com chifre, nem com rabo, nem com unhas grandes. Lúcifer é belo, é lindo, e você pode se enganar com ele. Todos os comentaristas bíblicos dizem que abaixo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele era o maior no céu, o maior. Portanto, igreja, aconteceu que ele elevou-se, teu coração, e por causa da tua formosura, diz Ezequiel 28:17. Olha o que aconteceu com ele. Qual foi o primeiro atributo que aconteceu com ele negativamente? O orgulho. O segundo, o egoísmo. E o terceiro, a ambição. E o quarto, vaidade. Ingredientes que transformaram um anjo em que espécie? Em um demônio. Todos esses atributos estão acessíveis ao coração humano. Todos esses atributos você encontra na sua casa. Todos esses atributos você encontra na sua vida. Todos esses atributos você encontra no seu trabalho, com seus amigos. Todos esses atributos você encontra com seu cônjuge. Está
no grande conflito da vida de cada um: orgulho, vaidade, egoísmo, ambição, presunção. Tudo isso está presente na vida das pessoas. Porque há muitas separações de casais, porque esses atributos estão na vida das pessoas. Porque os filhos não obedecem aos pais, porque esses atributos de Lúcifer estão na vida dos filhos. Porque as crianças batem na cara dos pais, porque elas já estão aprendendo a ser desobedientes desde pequena. Os atributos estão na vida do ser humano. Toda essa situação tem causado grande conflito da vida humana. E este grande conflito que nós estamos vendo aqui, diz que olhava para si e ele dizia: como sou belo, lindo, bonito, mais inteligente, por que não posso ser igual a Deus? Por que eu não posso ser Deus? Assim acontece na vida de muitas pessoas. Eles ambicionam o lugar dos outros, desejam ser igual aos outros. Tem pessoas que oram cobiçando o lugar do patrão. Tem pessoas que oram desejando o marido da outra. Queridos amigos, isso é vida de Lúcifer na vida dessa pessoa. Isso é ambição, isso é vaidade, isso é egoísmo, isso é presunção. Quantas pessoas estão vivendo uma vida de Satanás e não uma vida de Jesus, porque não conhecem as Escrituras. Nós precisamos viver a vida de Jesus, e Ele nos chama para viver a vida de Cristo. Apóstolo Paulo fala bem claro, ele diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, em nome de Jesus. Nós temos que sair da vida de Satanás, das mãos de Satanás, dos hábitos de Satanás, dos atributos de Satanás, e viver uma vida de Cristo. É por isso que o conflito bate à nossa porta, ele bate à nossa mente, entra na nossa alma, e a gente contende com as coisas, com as pessoas, e a briga é feia. E sabe quem ri de tudo isso? O inimigo de Deus. Mas nesta noite, você veio aqui para buscar a tua liberdade espiritual. E deixou de reconhecer que tudo fora concedido por Deus. Ele entrou em total egoísmo. Um anjo se transforma agora em um verdadeiro dragão. E a Bíblia revela que agora ele não é mais anjo, ele é um dragão. E a Bíblia nos revela que ele veio agora para matar, para roubar e para destruir. Esse é o objetivo dele. Esse é o objetivo de Lúcifer. Deus se fez homem para acabar com tudo isso e transformar-se num cordeiro. Tanto quanto João o viu de longe e disse assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Jesus, de forma simples, de forma humilde, ele veio ensinar o ser humano degradado pelo pecado, cheio de vaidade, cheio de egoísmo, cheio de ambição, cheio de muitas coisas de si. E Jesus diz que todo aquele que vem a ele, de maneira nenhuma ele o lançará fora, mas essa pessoa precisa aceitar agora uma vida nova em Cristo Jesus. E esta vida nova em Cristo vai mudar todo o conceito do nosso pensamento. Esta vida nova em Cristo vai mudar toda a maneira de eu me relacionar com as pessoas. Esta vida nova em Cristo vai mudar a minha situação de servir diferente. Agora eu vou doar, eu vou servir, eu vou me tornar servo e não senhor. Muda a história. Em vez de eu querer ser um senhor, eu vou me tornar um servo. Por isso, nesta noite, nós estamos aqui falando desta palavra através das Escrituras de Deus, dentro do grande conflito,
para que você liberte a sua alma em nome de Jesus. Amém? Um cordeiro parece tão indefeso, meus amigos, para lutar com o dragão. Por incrível que pareça, o cordeiro é o grande vencedor nesta grande guerra. Por mais que você sofra os ataques do dragão, e por mais que você veja como ele colocou dúvidas sobre o caráter de Deus, por mais que você também comprove contra o governo de Deus as ações do inimigo, e o Espírito de Deus está pronto a defender você dos ataques do inimigo contra a lei de Deus, porque ele vai dizer que esta lei, ela foi imputada para julgar você, e que você agora deve obedecer à nova lei que será estabelecida no mundo. Por isso, até contra a lei de Deus ele vai pisar, ele vai tentar destruir, e isso já vem sendo pregado ao longo dos tempos. Não sei se vocês percebem, mas muitos pregadores dizem que a lei de Deus foi abolida. Pregadores de mensagens evangélicas que usam a Bíblia diz que a lei de Deus foi abolida, e isto é uma grande mentira. E pelo sangue de Jesus, esta palavra, ela será restabelecida na vida das pessoas, e Satanás será desmascarado para a honra e a glória de Deus. Porque o próprio Cristo veio dizer que ele não veio abolir nada, ele veio para cumprir, ele veio para determinar, ele veio para salvar, ele veio para justificar. Nesta noite, você está sendo chamado a ser justificado por Cristo na verdade e não na mentira. E é por isso que nós estamos pregando este evangelho de salvação. E esse evangelho de salvação, enquanto somos atacados pelo dragão, eu quero dizer para você, Cristo está pronto a te defender em nome de Jesus. Todas as vezes que duvidamos do amor de Deus, nós estamos contra Cristo. Toda vez que você duvida do amor de Deus, você está aliado à pessoa do inimigo de Deus. Não duvide do amor de Deus. Ele está pronto para te salvar. Ele está apto a te salvar. E ele está apto a tirar você desse conflito que você está vivendo e colocar numa esperança de vida eterna. Esse é o plano de Deus. Esse é o propósito de Deus. Esse é o objetivo de Deus. E esse é o propósito de Deus que irá se cumprir no tempo da sua vida, em nome de Jesus. Portanto, meus amigos, todas as vezes que abrigamos sentimentos de que Deus é injusto, nós estamos usando o sentimento do inimigo de Deus. Nesta noite, você será liberto de todas essas coisas. E todas as vezes que nos rebelamos contra a lei de Deus, você também está usando o comportamento do inimigo de Deus. Deus não quer que você use todas essas coisas contra eles. Todas as vezes que você duvida do papel do Cordeiro, que é o único que morreu na cruz para pagar os seus pecados, você está duvidando do sangue de Jesus que purifica todo o pecado. Pode clicar aqui, aumentar o volume. Agora, eu quero falar de coração para coração. Cristo veio a este mundo num único propósito. Ele quer que você ouça a sua voz. Receba o alcance de suas mãos através da sua palavra. Jesus, ele não está longe demais para não poder te ouvir. Ele está tão perto que você nem imagina. Quando ele estava no Getsemane orando, ele já orava por você. E quando ele estava na cruz, pendendo com a morte, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quantas vezes você negou Jesus e nem sabia? Quantas vezes você não ouviu a voz de Jesus e você nem percebeu? Ouça o Senhor, ouça a sua voz, ouça a sua palavra, ouça o seu chamado,
Ouça que neste momento Ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesta noite o Espírito de Deus que está aqui com você, porque Ele foi enviado por Jesus, quando Jesus subiu ao céu, em que os discípulos ficaram atemorizados, não sabiam o que fazer, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. E Jesus disse também: eu vou, mas eu vos deixo um Consolador, e esse Consolador, que é o Espírito de Deus, está conosco aqui neste momento. O Espírito de Deus está aqui para dizer para você o seguinte: filho, você não sabe orar? Eu sei que você não sabe orar, mas eu estou aqui para transformar a sua oração. Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que nós não sabemos orar nem como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E esse Espírito Santo de Deus está interessado na sua salvação, Ele está interessado na sua libertação, Ele está interessado no seu livramento, Ele está interessado em justificar a tua vida. Ele chora por ti. Sabe aqueles dias que você tem passado de aflição tão grande que você achou que não teria solução? Passaram-se as horas, passaram-se os dias, e de repente você teve uma solução. É o Espírito de Deus trabalhando por você, em nome de Jesus. Nesta noite, Ele quer te ver mais perto, Ele quer sentir você mais perto dEle, Ele quer sentir você mais próximo dEle. E eu estou aqui para dizer para você que eu posso orar por você em nome de Jesus. Quer você vir aqui orar comigo? Ouvir a voz do Espírito Santo pertinho de você, apresentar a tua vida a Cristo e dizer: Senhor, me ajuda a vencer, me ajuda a avançar. Eu sei que as minhas dificuldades são grandes, mas eu sei que o Senhor pode vencer por mim. Então te convido aqui à frente, te apresenta a Jesus, apresenta-se ao teu Deus, e Ele te salvará, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso, pela sua decisão, pela tua presença diante de Deus. O Espírito de Deus está nesta noite nos chamando para que nós possamos aliviar os nossos fardos. E é por isso que nesse instante eu os convido até a presença de Jesus. Glória a Deus por isso. Que alegria ter você aqui diante da presença de Deus. Só quero te afirmar uma coisa. Você veio até aqui nesse momento, você tomou coragem para sair do seu banco e chegar até aqui à frente. Você crê que esta Bíblia, ela é a palavra de Deus? Amém? Você crê que Jesus é o Salvador pessoal da sua vida? Você crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como o único Deus, mantenedor, provedor e Salvador da humanidade? Nesta noite eu quero orar pela tua confirmação e pela tua decisão de vir aqui à frente. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Nesse momento, nós nos apresentamos ao Espírito de Deus, e Ele está aqui conosco neste momento. Nós gostaríamos que o Espírito de Deus apresentasse cada pessoa que veio aqui neste altar, que veio diante do Senhor, apresentasse diante de Jesus Cristo no santuário celestial, aonde só o sangue de Jesus pode interceder por cada um de nós. Por isso, Senhor, toma-nos em tuas mãos, reforma a nossa vida, ilumina nossos caminhos, esclarece a nossa mente e a tua palavra, e nos conceda a verdade, para que sejamos libertos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, e que o Espírito de Deus os acompanhe, em nome de Jesus.